A eleição vai ser decidida na eleição. Eu não tenho preocupação, porque eu acredito que o Brasil não elegerá um governo bolsonarista. Falar que o Ronaldo Caiado é a terceira via... Não, porque ele é o quê? Ele está à direita do Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro agora, ele quer se apresentar como moderado, né? O quê? O nome dele ele é filho do Jair Bolsonaro. Ele é indicado e preposto do Jair Bolsonaro, porque senão seria o Tarcísio Freitas. Não porque o Tarcísio não seja bolsonarista, mas porque o Tarcísio estava construindo um acordo com o capital agrário, financeiro, com parte do empresariado, para ser um candidato possível de derrotar o Lula, independente do que ele fosse fazer depois. Nós sabemos o que nós queremos fazer com o Brasil. Nós temos um presidente, uma coalizão partidária, um vice, eles não têm ainda. Dizer que eles vão ganhar a eleição... Podem ganhar, mas é mais provável que percam, porque nós estamos no governo, eles têm que ganhar de nós. Porque a questão que nós estamos pensando, que nós temos que deixar claro na campanha é a seguinte: o Brasil é um dos maiores países do mundo, é uma potência, pesa na América Latina, que é o nosso, nós estamos condenados, né? É destino nosso, porque nós estamos aqui na América Latina, e pesa no mundo. O Flávio Bolsonaro está à altura de governar o Brasil nessa crise mundial. O Lula se mostrou que está, não só defendendo os interesses do Brasil, ampliando os mercados, trazendo investimento e também tomando medidas, porque a nova indústria Brasil e o PAC, dentro das condições que nós temos, que o investimento público é muito pequeno, foi uma saída para exatamente modernizar o país. Porque se nós queremos que o Brasil acabe com a pobreza, a desigualdade, tem que investir a partir de agora. Porque nós fizemos dever de casa na questão social. Mas agora é pela reforma tributária e pelo investimento e pelo crescimento da produtividade e dobrando o PIB do Brasil sem concentrar renda. Porque o grande problema do Brasil é cresce, concentra renda. Esse é o debate que nós temos que fazer. Eu não tenho, assim, temor que nós não sejamos capazes de derrotar o Flávio Bolsonaro. E temos muitos problemas, nós governamos em minoria, nós podemos fazer as reformas que nós queríamos, o que não quer dizer que o Lula não conseguiu aprovar as principais medidas deles. Isso mostra uma habilidade política, uma capacidade, porque se critica muito, não, mas o governo não consegue se entender com o Alcolumbre, com o Gumota, com a maioria, mas se olhar tudo que o Fernando Haddad como ministro conquistou na Câmara, nós passamos a cobrar imposto de offshore, lucro sobre capital, fundos exclusivos, mudamos o imposto de renda, fizemos o IVA, não vou nem falar dos programas sociais todos que nós aprovamos. Agora acabamos de aprovar no Senado essa medida com relação à misoginia, ao crime contra as mulheres, que está dando uma divisão no bolsonarismo, uma guerra entre eles, porque são medidas que a direita nunca quis. Então nós temos capacidade e competência para governar. Agora, nós governamos numa situação de adversidade total, não só no mundo, os problemas do Brasil estruturais são muito grandes, como nós governamos em minoria. Se olhar todos os países do mundo, o Brasil é um caso único, que um partido de esquerda, num governo de centro-esquerda, e com setores da direita inclusive, foi capaz de governar os 4 anos, certo? E fazer o país avançar e ter governabilidade. É um feito político. É o contrário do que dizem. Nós fazemos aliança, somos muito amplos e somos capazes de nos entender com o adversário. Porque nós nos entendemos com a direita brasileira, isolamos a extrema-direita e aprovamos as principais medidas que nós queríamos. A dor de direita tem raízes culturais, religiosas, certo? Divisão do mundo, divisão do Brasil, é forte no mundo todo. Certo? Eu tenho repetido. Mas isso poderia ser representado por outro candidato. Eles conseguiram como... Não, mas aí é a força que o bolsonarismo tem por causa da firmeza que eles têm na pauta de extrema-direita. Porque a direita quer se desvencilhar do bolsonarismo, quer se separar do bolsonarismo. E não conseguiu. Porque o bolsonarismo, além de ter uma pauta ultraliberal, vamos dizer assim, né, de privatizações, de flexibilização mais do mercado de trabalho, ou seja, tirar mais participação do trabalho na renda nacional, diminuir mais o estado de bem-estar social brasileiro, se alinhar com os Estados Unidos. O bolsonarismo tem um outro lado, do obscurantismo, do negacionismo, do autoritarismo, que divide a direita e o bolsonarismo. Né? Eu acredito que as raízes estão nas próprias mudanças que aconteceram na virada do século no mundo todo. Porque se você... Olha, eles se apoiam, como o Trump, em tudo aquilo que a globalização fez. Igualdade racial, igualdade de gênero, a diversidade, o meio ambiente, a democracia social. Porque, no fundo, quando o Trump fala que George Soros é o maior inimigo da América branca, hétero e cristã, é o bolsonarismo aqui no Brasil. Eles se apegaram também à reação de uma tradicionalista, vamos dizer assim, de uma ampla parcela da classe trabalhadora, inclusive, por causa das mudanças morais que aconteceram. Eu sempre cito isso. Quando nas novelas homem começou a beijar homem, mulher começou a beijar mulher,
qual foi a reação de 1/3 da sociedade brasileira popular? Não estou falando das elites, não, porque as elites são cosmopolitas. As elites abraçaram a agenda, inclusive tem compliance nas empresas para obrigar as empresas a obedecer esse manual, né? Quase um decálogo novo, vamos dizer assim. Né? E há uma reação religiosa contra isso, uma relação moral, familiar, por isso o apego a Deus e à família, entendeu? Então é uma disputa política que envolve também a época, o espírito da época que nós estamos vivendo. O espírito que nós estamos vivendo é um espírito obscurantista e de guerra. Entendeu? Agora eu pergunto, como é que a juventude brasileira vai reagir a esse mundo que está surgindo do Trump? Contra. Porque é insegurança total. Como é que eu vou criar meus filhos? O que as mães hoje de 23, 25 anos, 27 estão se perguntando? É nesse mundo que eu vou criar meu filho? E quando olha para o bolsonarismo, eu vou educar meus filhos na escola cívico-militar, vou educar meus filhos para a guerra, porque militar é para a guerra. Então eu acredito que nós temos como dialogar e formar uma maioria do país contra esse conservadorismo, contra esse reacionarismo, entendeu? Que eles